Olá novamente, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao webinar com a tecnologia RFID, como a tecnologia RFID pode acelerar os processos da indústria automotiva. Meu nome é Regina Tegani, gerente de vendas aqui na Avery Dennison do Brasil. O uso da tecnologia RFID possibilita novas possibilidades para diversas indústrias e, com certeza, para a indústria automotiva não é diferente, possibilitando velocidade, transparência e rastreabilidade. Na próxima hora, o Matheus Bordim, nosso especialista de desenvolvimento de mercado em bens duráveis, responsável pelas soluções autoadesivas para o segmento automotivo, e o Maicon, especialista em RFID para esse mercado, vão compartilhar com vocês informações importantes para os profissionais desse setor. Lembre-se que após a apresentação, nós teremos alguns minutos para fazer perguntas. Durante todo o tempo, você pode colocar suas dúvidas e comentários através do ícone de perguntas e respostas, Q&A, que está abaixo da sua tela, ok? Vamos começar? Passo a palavra para o Matheus. Bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer tê-los aqui conosco. Acho que hoje a ideia aqui é a gente compartilhar um pouco desse nosso conhecimento com vocês. Tanto sobre como o RFID consegue agregar valor, né, em toda essa cadeia produtiva automotiva. Então, eu acho que, inicialmente, o primeiro passo para a gente, antes da gente avançar para a parte mais técnica, quem é a Avery, quem somos nós e como nós podemos ajudar nesse processo. Perfeito. Bom, então a Avery Dennison, né, é uma empresa global especializada no desenvolvimento e na fabricação de uma ampla variedade de materiais voltados para rótulos e etiquetas. Então, os produtos da Avery Dennison, o portfólio como um todo, eles estão presentes em praticamente todas as grandes indústrias do mercado que nós temos hoje em dia. Então, desde cuidados higiênicos pessoais, como por exemplo um shampoo, até um segmento de bens duráveis, como esse é o automotivo, o foco aqui do nosso bate-papo de hoje. Então, a Avery Dennison busca não somente, né, fornecer os produtos diretamente para os seus clientes, mas além disso, até como um propósito, nós buscamos oferecer aos nossos clientes e usuários finais ideias e inovações que, através do nosso portfólio sustentável, inovador, tecnológico e funcional, a gente busca ajudar essas empresas a realmente agregar cada vez mais valor à sua marca, tornando elas cada vez mais inspiradoras e inteligentes. Então, hoje a Avery está presente em aproximadamente 50 países, com aproximadamente 30 mil colaboradores ao redor do mundo. Nós estamos na posição 425 no ranking da Fortune 500, listada como a maior empresa industrial de serviços da Europa. Um faturamento em 2019 de aproximadamente 7,1 bilhões de dólares. E nós estamos no top 100 também no ranking Barron's, entre as empresas mais sustentáveis para se trabalhar. Então, passando um panorama geral. E aqui a gente traz um pouco as vantagens competitivas, né? Então, eu começo realmente com a escala global. Isso é uma grande vantagem, né? Reconhecida como líder da indústria, incluindo os países emergentes. São mais de 180 operações ao redor do globo. Então, aqui eu gosto sempre de, entre todas as vantagens, né, de se trabalhar com um player global, especialmente nesse segmento automotivo, nós conseguimos trazer uma intercambiabilidade de projetos bem legal, dependendo da situação, né, onde muitas empresas trabalham com certificações internacionais, então nós conseguimos, muitas vezes, replicar projetos de fora para cá e vice-versa. Então, essa é uma das vantagens de se trabalhar com um player global. Além disso, nós temos uma ciência de materiais bastante focada, né, no desenvolvimento de novas tecnologias para autoadesivos e etiquetas RFIDs, né? Então, nosso time de pesquisa e desenvolvimento busca sempre inovar, sempre antecipando os requerimentos que o mercado tende a consumir ao longo dos próximos anos, dos próximos meses. Então, nós buscamos sempre estar à frente dessas tecnologias. Além disso, né, nós utilizamos nossos 8 valores, inclusive o foco no cliente, para sempre entregar uma excelência operacional, uma excelência comercial aos nossos clientes, sempre buscando estar próximo, agregando valor, entendendo as necessidades e contribuindo para o futuro das marcas. E aí, entre essas 180 operações, né, que nós temos globais, nós temos uma grande novidade que foi anunciada, inclusive, no início desse ano, se não me engano,
que foi a fábrica de produções de laser RFID no Brasil, em Vinhedo, em 2021, na nossa planta em Vinhedo, em 2021. Então, isso é uma grande notícia para o mercado brasileiro, né, para o mercado tecnológico brasileiro, inclusive, e isso demonstra o quanto a Avery Dennison acredita e está engajada nessa tecnologia realmente com os benefícios que isso pode trazer para todos os segmentos de mercado. E não seria diferente para o segmento automotivo. E aqui, esse slide é bem legal porque ele fala um pouco do propósito da Avery, né? Então, nós reconhecemos que, hoje em dia, existem diversos problemas no mundo que a tecnologia tem um grande potencial, não só de ajudá-los, mas também resolvê-los, né? Então, através dessa visão, nós nos colocamos como grandes facilitadores de soluções, né? Justamente para ajudar a impulsionar essas tecnologias como um fator benéfico a todas as etapas de todas as cadeias, de todos os segmentos, né? Então, a tecnologia e a invenção, para nós, são grandes ferramentas para a gente trabalhar com inovação e também buscar sempre trazer para esse mercado, né, alcançar um mundo mais conectado, mais harmonizado e mais sincronizado entre todas as etapas. Então, pessoal, aqui, antes da gente passar um pouco mais para falar em laser RFID especificamente, eu acho que é muito interessante a gente comentar um pouco sobre os materiais autoadesivos que estão presentes na indústria automotiva. É uma indústria bastante robusta, uma indústria que carrega diversas especificações, diversas condições, então é super interessante que a gente fale um pouco sobre os autoadesivos aqui antes da gente avançar. Então, a Avery Dennison hoje desenvolve, né, e fornece esse conjunto de soluções autoadesivas para diversos segmentos da indústria, inclusive automotivo. Então, nos nossos desenvolvimentos e inovações, nós buscamos sempre estar engajados e comprometidos com as tendências futuras, né, com as tendências automotivas globais. Então, eu trouxe alguns exemplos dessas tendências aqui para a gente discutir, né? Então, produtos voltados a veículos elétricos, né? Hoje a eletrificação veicular vem crescendo muito como tendência global, e está chegando cada vez mais forte aqui no Brasil. Isso muito ligado também à sustentabilidade e uma série de outros fatores que fazem com que isso seja uma grande tendência no longo prazo. Trazer essa conectividade também, né? Os veículos hoje em dia estão cada vez mais com mais conectividade. Então, por exemplo, hoje nós temos interações tanto das funções operacionais, das condições de manutenção dos veículos via smartphone, por exemplo, temos veículos com Wi-Fi, enfim, uma série de coisas que vem aumentando essa conectividade. Segurança veicular também é algo que vem sendo bastante desenvolvido ao longo do tempo, né? Então a gente vem buscando sempre trazer novos produtos para esse mercado, especialmente aqui em segurança veicular para autoadesivos. A gente fala muito, como exemplo, de airbags, né? Airbags são superfícies bastante difíceis de se adesivar dependendo da situação, tem alguma contaminação ali com silicone. Então, são tendências que a Avery vem olhando e vem desenvolvendo um portfólio para atendê-las. Veículos autônomos, né, cada vez mais as empresas buscam, né, estudar esses veículos autônomos, então uma série de sensores, uma série de outros componentes que podem ser agregados aos veículos para atender essa demanda. E por fim, um dos mais interessantes, né, são os veículos cada vez mais leves. Então isso é uma tendência, se nós pegarmos os números de 1990 até 2000, 2010 e 2020, a gente percebe, né, um pouco essa ascendência da utilização de cada vez mais plásticos, de blendas poliméricas, enfim, para buscar essa redução nos pesos dos veículos, que é uma coisa muito legal, é uma tendência bastante interessante para o meio ambiente, também para as funcionalidades, mas para os autoadesivos, isso é uma coisa também que a gente precisa trabalhar em conjunto, que a gente precisa estar sempre atualizado para fornecer as soluções adequadas para esse mercado cada vez mais. Então, considerando esses cenários, né, a gente se coloca realmente como um parceiro de fornecimento de soluções, né? Então, a gente tem inovação e materiais sempre buscando essa conformidade com normas e testes, né? A gente tem um grande portfólio já certificado em diversas normas de montadoras, normas gerais da indústria, mas caso isso não esteja ainda certificado, nós damos esse suporte técnico também em busca dessas homologações junto com todo um time global que nós temos. Então, produtos desenvolvidos e pré-qualificados para esse segmento e para esses tipos de aplicação. Então, nós sempre buscamos entender as características, né, os requerimentos dessas aplicações para os nossos produtos estarem em conformidade. Então, aqui a gente fala, por exemplo, de atender uma determinada temperatura de uma aplicação específica, de uma condição ambiente específica. Então, a gente sempre está mapeando e buscando resolver esses impasses.
E aí, por fim, né, consultorias e treinamentos. Isso é uma grande vantagem competitiva da Avery, onde a gente busca dar esse suporte técnico de inovação, de novos produtos, não apenas para os nossos clientes diretos, né, as gráficas e convertedores, mas também para os usuários finais, né, as empresas automotivas desse segmento. Então, a nossa ideia é sempre estar próximo, estar entendendo as demandas, estar ajudando nesse processo de especificação e também fornecendo treinamentos de forma gratuita, aí, porque a gente entende que realmente o conhecimento técnico é bastante importante nesse segmento. A ideia aqui, pessoal, esse carro, por exemplo, né, a ideia aqui não é a gente falar sobre cada aplicação, mas é de fato mostrar que um veículo, né, ele é uma coleção integrada de peças, né? Então, cada uma dessas aplicações, cada um desses bullet points aqui, é uma aplicação diferente, que vai estar em um ambiente diferente, em um substrato diferente, exigirão muitas vezes certificações diferentes, e eles precisarão atender a requerimentos e condições de aplicações diferentes. Então, a gente mostra aqui, né, realmente é um segmento bastante complexo em termos de portfólio, e isso reforça bastante esse suporte da Avery, né, esse trabalho da gente buscar sempre entender a aplicação, fornecer um produto, estar bem atento nas tendências, para que realmente a gente consiga abraçar cada vez mais o maior número de aplicações e sempre suportando os nossos clientes. Então, nessas imagens abaixo, eu trouxe alguns exemplos de aplicações em locais diferentes para a gente conversar. Então, a gente tem, por exemplo, essa etiqueta informativa aqui, né, geralmente na tampa de combustível, nós temos um escapamento, um reservatório de água. Geralmente, essas etiquetas carregam uma certa informação, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso no próximo slide, mas basicamente são instruções. Nós temos esse tipo de label que nós chamamos de warning labels, né, que são geralmente autoadesivos que carregam uma determinada instrução ou até mesmo um relacionamento ali com o usuário, com o passageiro, com o condutor. São etiquetas que, além de serem funcionais, né, precisam ter uma boa característica de impressão, porque vão estar expostas ali ao longo da utilização do veículo. Nós temos, por exemplo, essa aplicação em cabos e chicotes, né, é uma aplicação também relativamente específica, uma vez que, né, a gente tem esse diâmetro aqui bastante fino, então também carregam uma etiqueta, né, um produto autoadesivo específico para essa aplicação. E também esse último exemplo, que é uma etiqueta também instrutiva, né, informativa, que geralmente está ali na estrutura do carro, como, por exemplo, pressão dos pneus ou alguma coisa do tipo. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia realmente, né, dessa pulverização de aplicações dentro do veículo e da importância da gente sempre buscar conhecer as especificações, os requerimentos, as condições onde essas etiquetas estarão expostas, para que nós, em conjunto, consigamos chegar a uma conclusão de um produto mais adequado para esse tipo de aplicação. Então, por que essas etiquetas no segmento automotivo são extremamente importantes, né? Essas etiquetas, muitas vezes, elas carregarão diversas informações que são relevantes. Então, por exemplo, rastreabilidade, né? Muitas vezes esse tipo de informação precisa estar impresso lá no componente final durante toda a vida útil desse componente, né? Um eventual recall, enfim, a gente sempre precisa ter essas informações. Avisos no geral, né? A gente tem são os famosos warning labels, né? Geralmente dentro do veículo ali, expressando alguma instrução, alguma dica, alguma coisa. Esses working process labels são muito comuns dentro da indústria, né? E aqui a gente pode estar falando entre diferentes partes da cadeia produtiva. Então, por exemplo, um tier fornecendo para uma montadora, né? Então, isso está dentro da própria indústria ou pode estar dentro do próprio processo, entre etapas produtivas ali, nós podemos ter algumas etiquetas que não necessariamente vão ficar no produto até o final da sua vida útil, mas que têm uma função importante. E que não deixam de ser importantes as especificações, inclusive porque muitas vezes em processos nós temos algum tipo de contaminação, talvez com uma graxa, com lubrificante, que pode prejudicar a performance da etiqueta nesse momento. Então, também se torna uma etiqueta de bastante relevância. Etiquetas funcionais, né, que vão essas etiquetas, na verdade, precisam ser funcionais, porque elas precisam obedecer a determinados requerimentos de cada aplicação. Eles precisam se manter aderidos ali à superfície durante toda essa vida útil, mas também respeitando o ambiente onde elas estarão aplicadas, né? Então, é super importante deixar esse conceito de funcionalidade claro. De identificação, geralmente,
serial number ali na peça, os VIN labels, que são extremamente importantes, né, em cada veículo, contendo o ID do carro. Segurança, elas expressam muitas informações de segurança, e aqui, inclusive, em componentes elétricos do veículo, por exemplo, nós temos voltagem, nós temos amperagem. Então, é realmente importante que essas informações se mantenham impressas com qualidade, legíveis, e também ali na peça durante toda a vida útil desse componente. E também instrutivas no geral, né, demonstrando alguma instrução para manuseio ou qualquer outro tipo de instrução. E aí, considerando todas essas importâncias, né, todas essas funções dessas etiquetas, a Avery realmente busca sempre desenhar os seus produtos, desenhar o seu portfólio, pensando em cada tipo de aplicação para manter essas informações ativas, né? Então, nós temos produtos com resistência a altas temperaturas e a baixas também, quando é necessário, inclusive sobre a oscilação das temperaturas, que é super importante, performance duráveis em ambientes mais agressivos, como é o automotivo. Então, nós temos um portfólio específico para etiquetas que vão ali embaixo do capô, né, próximo da região do motor, com bastante umidade, com bastante temperatura. Resistência a produtos químicos no geral. Performance em diferentes substratos, inclusive, né, esses de baixa energia superficial, que são substratos geralmente que carregam uma maior dificuldade de adesão ali dentro da etiqueta no substrato. Boa qualidade de impressão sempre. A gente sabe que nesse segmento, né, automotivo, muitas vezes essas etiquetas são impressas direto na planta mesmo das empresas por termotransferência. Então nós temos produtos com boa impressão por ribbon e também outros métodos convencionais aí dos convertedores, como flexografia e por aí vai. E além disso, né, nós sempre buscamos trabalhar com conformidade. Então, de novo, né, se a gente tem um produto que ainda não está certificado, nós podemos suportá-los nessas certificações, mas nós já temos um portfólio bastante certificado em diversas normas. Então, o L, algumas normas de montadoras. Então, vai muito da aplicação e do momento. A gente pode suportar nisso. E por fim, né, esse slide ele traz um pouco da ideia de capabilidade da Avery, capabilidade técnica de testes da Avery, né, justamente para atender aqueles requisitos mencionados no slide anterior. Então aqui eu trouxe 6 exemplos, né, de testes que nós temos capabilidade de fazer dentro da Avery. Inclusive, é super interessante mencionar que a Avery tem um laboratório certificado L nos Estados Unidos, né? Então, a Avery Dennison tem essa grande vantagem de trabalhar já com esse laboratório, muitas vezes agilizando alguns processos e muitas vezes trazendo uma maior confiabilidade nesses testes de certificações. Então, nós temos, por exemplo, esse Automotive Fogging Test, né, que é basicamente um teste que mostra ali para o fabricante os produtos que tendem a ter menor desgaseificação ali dentro dos veículos. Um teste automotivo de abrasão, ele vai medir muito a abrasão das etiquetas em determinada aplicação, em determinada condição. Então, isso é bastante exigido algumas vezes por algumas normas automotivas. Nós temos muitas aplicações, elas carregarão uma determinada necessidade de resistência a uma água quente, a uma água a altíssima temperatura e também uma alta pressão. Então, nós conseguimos simular isso em laboratório também. Um teste de envelhecimento acelerado para simular a performance do label ao longo do tempo. Um teste de flamabilidade, né? E aqui muito atrelado à norma automotiva de FMV SS302, que é uma norma bastante comum aí nesse mercado, que mede ali a capacidade da etiqueta autoadesiva de ser um retardante de chamas, em caso de incêndios. E por fim, aí um pouco menos utilizado, né, no segmento automotivo, mas também acho legal mencionar, nós temos um teste chamado Salt Spray, que ele simula ali um spray literalmente de sal no próprio produto para simular a resistência a essas condições. Então, a ideia aqui é realmente trazer essa capacidade da Avery e mostrar que a gente pode trabalhar junto com vocês nesses desenvolvimentos, em como nós podemos suportá-los e também agregar valor nesses testes. Então, eu passo a palavra agora para o Maicon, para ele falar sobre os RFIDs. Legal, Matheus, obrigado. Bom, pessoal, depois de ouvirmos o Matheus, né, falar sobre autoadesivos, o objetivo agora é fazer essa conexão, né, entre autoadesivo e RFID. Deixa eu só tirar isso aqui da minha tela que tá... Beleza. Deixa eu minimizar. Essa conexão entre autoadesivos e o RFID, né? E esclarecer como ambas soluções caminham juntas, né, dentro da indústria automotiva.
Então, se a gente tomar como exemplo uma etiqueta já em uso, né, vamos pensar lá numa etiqueta de poliéster colada numa peça plástica. Essa etiqueta, ela pode sim ser transformada numa etiqueta RFID. No próximo slide a gente vai ver e entender um pouco mais o que é o RFID. Como que a gente faz essa transformação, né? Como que isso acontece? Basta que a gente entenda a aplicação, entenda as expectativas do projeto, né? Uma vez entendido a necessidade do usuário, é possível inserir, nós vamos definir o inlay é a antena mais o chip, né? É o coração da etiqueta RFID, é o que dá inteligência para essa etiqueta, e através de processos de conversão, é possível inserir o inlay na etiqueta, transformando essa etiqueta numa etiqueta RFID. A gente passa a ter ali a especificação de uma etiqueta RFID. Inclusive, quem tiver mais interesse nesse processo de conversão, foi tópico do nosso último webinar, e nós temos esse conteúdo disponível. Só passa uma mensagem para a gente vai fazer com que esse material chegue até vocês. E quando a gente tem já uma etiqueta RFID em mãos, né, transformei aquela etiqueta padrão numa etiqueta RFID, é algo muito similar ao que a gente já trabalha hoje, né, a uma etiqueta que a gente já conhece hoje. Então, eu tenho ali a superfície de impressão, o frontal, onde vai receber essa impressão por ribbon, por exemplo, né? Tem o inlay, né, que foi inserido na etiqueta, o autoadesivo e o liner. O liner é aquele material que é descartado no momento do uso da etiqueta. A gente vê nessa foto, né, uma etiqueta bem comum. Quando a gente olha uma etiqueta RFID contra a luz, a gente consegue ver ali o design da antena, né, do inlay. Existem vários designs, vai depender da aplicação, né? E como que a gente codifica esse chip, né, dessa etiqueta RFID? Uma impressora muito similar a uma impressora que já está lá na linha, né, uma impressora que trabalha com ribbon, a própria impressora vai fazer a codificação de dados do produto, né? Ou seja, além dela fazer a impressão no frontal, ela também vai codificar o chip. Ela vai colocar dados de peças, né, dados do produto, naquela determinada etiqueta. E o que é a tecnologia RFID, né? Nós estamos falando de identificação por radiofrequência. É a coleta de dados através de etiquetas inteligentes, de tags. A gente ouve muito falar no mercado, né, tags. Tags é um termo bem genérico, né? A tag pode ser uma etiqueta de papel ou pode até ser uma tag rígida, uma etiqueta rígida, que vai suportar alta temperatura, que vai estar anexa a uma peça, sei lá, um rack de metal, por exemplo, e vai suportar processos muito mais robustos, né? Então, quando a gente fala tag, etiqueta RFID, no final do dia é a mesma coisa, vai depender da aplicação ali onde isso está sendo usado. O RFID ele vai estabelecer uma identidade única e digital para produtos e embalagens, né? Para que isso funcione, a gente precisa de um leitor compatível. É um sistema passivo, né? Não demanda baterias, e existem padrões internacionais que regulamentam o uso dessa tecnologia. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, uma etiqueta vai performar dentro desses padrões, né? É algo bem estabelecido já na indústria. Aqui a gente tem um exemplo bem simples, né, do uso da tecnologia, um conceito, né, como a tecnologia RFID funciona, como o sistema RFID funciona. Para que isso aconteça, né, nós temos as etiquetas RFID, as tags anexas aos produtos. Precisamos de uma infraestrutura de hardware, que são os leitores e as antenas, né? Esses leitores estão instalados em pontos estratégicos ao longo da cadeia de suprimentos, onde é relevante eu coletar dados. Esse leitor ele pode estar fixo ou pode até ser um leitor móvel, algo bem similar a esses RFs, né? Um leitor de código de barra industrial que a gente vê bastante dentro das operações logísticas, operações na cadeia de suprimentos no geral. Uma vez que eu coletei esses dados com esses leitores, esses dados são disponibilizados para um sistema de software, né? Esse software a gente chama de middleware, ele vai tratar essa informação, né? Vai filtrar ali só aquilo que é relevante e vai possibilitar uma integração com sistemas de TI já em uso,
com um RP, um WMS, o que seja, aquele sistema que já está operando, para que esses dados possam ser acessados de uma forma muito mais, vamos falar assim, fácil, né? Eu não preciso ter vários sistemas ali, eu consigo sim ter os sistemas se comunicando de forma integrada e ter disponibilidade desses dados de uma forma muito mais fácil e segura. Aqui a ideia desse slide é realmente fazer uma provocação, né? O que tira o seu sono? Quais os problemas que você está enfrentando hoje dentro da cadeia de suprimentos, né? É não saber exatamente onde esses produtos estão, se a quantidade está certa, ou até perder vendas por falta de produto, né? Problema de qualidade, rastreabilidade, desperdício. Com certeza, diante de problemas como esse, o RFID vai agregar valor e vai ajudar muito, né? Mais uma vez, nós vamos possibilitar uma identidade única e digital para cada item em movimentação. E uma vez que eu consigo coletar dados de produtos e embalagens de forma automatizada, eu vou conseguir acelerar esses processos. Vou ter processos muito mais rápidos, né? Processo de manufatura, eu vou ter mais transparência, eu vou ter e total rastreabilidade. E para que essas novas tecnologias, né, a gente está ouvindo falar cada vez mais de indústria 4.0, IoT, blockchain, inteligência artificial, para que a gente consiga se beneficiar dessas novas tecnologias, dados robustos são necessários, né? E o RFID é um pilar para que isso aconteça, né? E no final do dia o objetivo é realmente garantir o produto certo, no lugar certo e na quantidade certa. Aqui a gente trouxe alguns problemas, né, que é comum aí no dia a dia de quem está nas operações e está trabalhando com a movimentação de materiais no geral. Então, visibilidade limitada ao longo da cadeia de suprimentos, né? O RFID ele vai trazer transparência, desde a fabricação do componente até a linha de montagem final. Nós vamos ter velocidade em processos de recebimento, conferência, despacho, entre outros, com total rastreabilidade. Quando a gente enfrenta problemas de baixo controle nos processos de manufatura, né, o RFID ele vai trazer certeza de que peças, componentes e ferramentas estão disponíveis. Nós vamos sempre evitar parada de linha por falta ou atraso de peças. E nós vamos conseguir entregar, né, uma boa performance de leitura, onde muitas vezes o código de barra não pode performar. Né? Exemplos em linhas de pintura, ou até mesmo em operações mais perigosas, onde o acesso de pessoas é restrito, eu consigo sim coletar dados de produtos e embalagens via RFID. E pensando ainda no segmento de aftermarket, eu vou combater diretamente a falsificação, desvio de peças, porque uma vez que eu tenho uma identidade digital única, isso não pode ser copiado, né? Essa tag ela pode estar colada ou até mesmo embutida em uma embalagem, pode ou não ser visível. Eu não preciso mais me aproximar da peça, como a gente faz com leitura de código barra, eu preciso de luz, né? Eu preciso ter visibilidade da etiqueta para eu conseguir coletar dados. E eu vou conseguir fazer a verificação, né, e conferência de itens paletizados, né? Eu consigo coletar dados ali de 100, 200, 300 itens de uma vez só. Pensando agora numa cadeia de suprimentos cada vez mais eficiente e segura, né, e trazendo aqui para a nossa conversa esse conceito de upstream, downstream, ou seja, upstream, os materiais chegando na fábrica para que eu consiga produzir isso, né? Uma vez que eu produzir, o downstream vai fazer esse produto chegar até o meu cliente final. Então, eu trabalho ali com os operadores logísticos, distribuidores, enfim. Então, quando a gente olha para essa cadeia hoje, a gente vê uma limitação muito grande de conexão entre esses players, né? Os dados não são compartilhados de uma forma assertiva, né? Então, depende de uma ligação, depende de um e-mail, para que você consiga obter uma determinada informação, a quantidade de estoque, se o cliente vai precisar ou não daquele material, se o fornecedor tem um material extra que você poderia puxar, enfim. Porém, pensando no dia de amanhã, né, ou num futuro não tão distante, a gente já enxerga que essa cadeia de suprimentos ela vai estar muito mais integrada. O blockchain está aí para trazer
né, esses benefícios. Ou seja, os players em si vão conseguir disponibilizar dados de forma descentralizada e totalmente segura, né, para que todos esses players possam usufruir e se beneficiar da tecnologia em si. Porém, para que uma solução como essa funcione, eu preciso de dados robustos. É onde o RFID vai contribuir, vai trazer conectividade para as operações. Aqui a gente vê a imagem, né? É até interessante, o Matheus já deu alguns exemplos. A gente abre um capô de um veículo ali, tem muitas etiquetas, né? E esse slide traz exatamente isso, que essas etiquetas, elas podem sim ser transformadas em etiquetas inteligentes. E a gente vai conseguir usufruir do uso da tecnologia RFID nessas operações onde essas etiquetas identificam os produtos. Então, a gente está falando de etiquetas para airbags, etiquetas para para-brisas, para-choques, etiquetas para pneus. Mais para frente, a gente vai falar especificamente de etiquetas para pneus, etiquetas para assentos, enfim, uma infinidade de aplicações para um único veículo ou para os componentes, né, que formam um veículo. Agora, pessoal, a gente vai começar a falar um pouco de cases de uso. E o primeiro case que a gente traz é a gestão de embalagens retornáveis. Essa imagem que a gente vê, a gente está vendo caixas plásticas, né? Mas essas embalagens poderiam ser um rack metálico, né? Poderia ser um pallet, por exemplo. Existem diversas embalagens em circulação aí, né? Na cadeia de suprimentos. E quando a gente fala de gerenciamento de embalagens vazias, é um processo custoso, né? É algo muito complexo e, na maioria das vezes, não é eficiente. Né? Eu já cansei de ouvir falar assim, pô, a linha vai parar porque nós não temos embalagens na linha. Né? Ou o que o pessoal faz? Às vezes até utiliza uma embalagem alternativa para que a linha não pare, e depois isso gera retrabalho, né? Então aqui nós estamos falando de desperdício de tempo, de pessoas, de recursos, e para processos enxutos, né? Cada vez mais enxutos que a gente tem hoje dentro da cadeia de suprimentos automotivas, isso não é sustentável, né? A conta não fecha no final do dia, então a gente tem que começar a otimizar isso cada vez mais. Nós vamos ter melhoria de processo de recebimento e conferência dessas embalagens. Aqui eu quero enfatizar um pouco mais. Então, se eu tenho um processo de recebimento e conferência dessa embalagem mais rápido, mais assertivo, será que eu não vou ter menos tempo de caminhão parado? Né? Às vezes eu tenho um caminhão ali que fica aguardando a conferência de carga. E se na minha operação eu tenho várias jornadas desse caminhão, será que no final do dia eu não consigo reduzir uma dessas jornadas? E se eu tiver vários caminhões na minha operação, né, não só pensando em embalagem, mas pensando em peças também, e eu tenho processos de recebimento mais rápidos, será que eu não consigo no final do dia reduzir um caminhão em circulação? Né? Tudo isso faz parte do desenvolvimento, né, e do escopo de um projeto RFID. Analisar todos esses pontos da cadeia. E se a gente conseguir isso, seria ótimo. Por quê? Porque nós estamos tendo um processo muito mais sustentável, né? Ótimo para a empresa, ótimo para as pessoas que estão trabalhando ali e ótimo para o meio ambiente. Nós vamos conseguir melhorar o fluxo interno de materiais no geral, sistemas de Kanban com RFID, prateleiras, racks, transportadores, empilhadeiras, né, inteligentes. Nós vamos melhorar o gerenciamento de vida útil dessas embalagens, ou seja, eu vou conseguir desenvolver, eu vou ter uma definição, né, e dados para tomada de ação de quando eu preciso fazer manutenção, quando essas embalagens passaram por manutenção, se necessário. Vou ter dados para desenvolver até uma nova geração de embalagens, quem sabe uma embalagem maior, né, menos pesada, ou seja, eu vou conseguir otimizar minhas cargas e, consequentemente, aprimorar processos de qualidade assegurada, minimizando uma multa, né, ou um estresse com o cliente por atraso, enfim. Gestão de peças e componentes. Aqui a gente fala de rastreabilidade automatizada, né, mas eu quero dar detalhes disso. O que seria a rastreabilidade automatizada?
é que eu não dependo mais de pessoas para coletar dados, né? A partir do momento que a minha peça chegou naquela determinada posição, a própria peça, o próprio produto está trocando dados com o sistema, né? E isso para componentes de segurança, componentes críticos, é muito bom, traz assertividade, traz a certeza. Automação de controles de produção e documentação, nós vamos ter respostas muito mais rápidas diante de recalls. Uma vez que eu tenho uma tag numa peça, eu estou dando um CPF único para aquela peça. E aí eu passo a ter um controle serializado, né? Ou seja, diante de um recall, não necessariamente eu vou precisar recolher todo um lote de produtos, eu vou recolher apenas aqueles que apresentaram problema, ou seja, eu vou conseguir dar uma resposta para o meu cliente muito mais rápida. Eu vou conseguir dar uma resposta para o usuário, para o consumidor, de uma forma muito mais rápida e assertiva. Nós vamos trabalhar diretamente em prevenção e detecção de fraudes. Depois eu vou dar um exemplo disso. E nós vamos melhorar a reciclagem dessas peças, né? Nós vamos ter mais transparência em relação à composição desses materiais. Pensando agora num veículo pronto, carro pronto, acabado, né? Nós vamos conseguir identificar esses veículos de forma totalmente automática e sem contato visual, né? Uma tag RFID ela pode sim ser lida a distâncias longas. A gente também consegue fazer a leitura, coletar dados de múltiplos veículos de uma só vez. Esses veículos também podem ser identificados sobre condições de poeira e sujeira. Se eu estou trabalhando com código de barras, e por cima da minha etiqueta ali tem pó, eu não vou conseguir ler. Então, eu tenho que ter uma pessoa para ir lá, limpar isso e coletar dados, demanda tempo, né? E para a gestão de pátios também eu vou conseguir otimizar muito esses processos. Eu sei exatamente quando o veículo entrou no meu pátio, quanto tempo ele ficou no meu pátio e quando saiu do meu pátio, né? Eu tenho dados para tomada de decisão. E pensando ainda em processos produtivos, e isso a indústria já usa, né? Mas a gente sabe que tem muitas oportunidades de melhoria, é trabalhar com parametrização automática de máquinas e equipamentos. Ou seja, se eu tenho uma tag de RFID identificando uma determinada peça, ou até um transportador, um pallet, onde aquela peça está acoplada, eu consigo parametrizar as minhas máquinas de forma automatizada. A antena vai receber esses dados, né, sabe exatamente qual é aquele produto, e a máquina se autoparametriza, consegue fazer um controle de torque, consegue dar coordenadas mais específicas para um robô, enfim. O rastreamento automático, mais uma vez, de carrocerias, né, em motores, em transportadores, isso é bem padrão, uma vez que a gente usa a RFID. Nós vamos conseguir agregar bastante valor em fluxo de materiais, ou seja, embalagens de matéria-prima no geral. Aqui alguns exemplos, Big Bag, sacarias e qualquer outro tipo de matéria-prima. A gente consegue sim fazer essa identificação. A parte de gestão de ferramental é algo que também vai agregar muito valor, porque uma vez que eu dou uma identidade única para aquela ferramenta, eu consigo ter todo o histórico de vida útil dessa ferramenta. Quantas vezes essa ferramenta foi para manutenção? Quanto tempo essa ferramenta ficou em manutenção, né? E com base nisso eu consigo tomar melhores ações. Será que não é hora de substituir essa ferramenta? Ou esse ferramental está, né, tá totalmente caro para a gente, não é viável a gente continuar fazendo manutenção nisso? E uma coisa que a gente vê muito em autopeças, em montadoras, são os AGVs, né, os veículos autoguiados. O RFID também auxilia na posição desses veículos autoguiados dentro do chão de fábrica. Falando agora de pneus, né, a gente sabe que é uma cadeia de suprimentos bem complexa, né, e o pneu é um item complexo em si, tem toda uma estrutura de metal ali, borracha, um produto bem robusto. A Avery Dennison desenvolveu um inlay específico para atender a demanda desse segmento, né? Então a gente consegue colocar um inlay por trás da etiqueta de identificação ali e conseguir usufruir dos benefícios dessa tecnologia, né? Então a gente vai ter melhor gestão de estoque, nós vamos ter acuracidade de inventário, vamos ter uma melhor visibilidade de toda a cadeia de suprimento, e aí a gente já até comentou alguns ganhos que isso pode trazer, né? O recebimento e conferência de formas automatizadas,
E integração com fábricas, centro de distribuição e distribuidores. Ou seja, imagina eu conseguir enxergar o que o meu fornecedor tem em estoque para me entregar e o que o meu cliente também tem em estoque, né? Para que eu consiga dimensionar as minhas linhas, né? A minha compra de matéria-prima e otimizar cada vez mais esse fluxo de materiais. E agora, falando de aftermarket, a gente está falando de autenticidade, né? De solução antifurto. Então, imagina que eu tenho um extravio de uma carga e eu preciso fazer uma conferência dessa carga de uma forma muito rápida e comprovar que essa carga é minha ou quando isso saiu da minha fábrica, né? Com um leitor de RFID, um leitor móvel, por exemplo, eu faço um login numa solução em nuvem, baixo lá a nota fiscal daquela carga, sei exatamente quais itens deveriam estar ali e vou conseguir fazer a conferência dessa carga em questão de minutos, de uma forma muito rápida e assertiva. Gestão de estoques, acuracidade de inventário mais uma vez, e disponibilidade imediata de produtos. Isso em conversa com o gestor do segmento de autopeças, eu ouvi isso dele, né? Acho legal compartilhar isso com vocês. Para o segmento de aftermarket, a disponibilidade imediata de peças é o KPI mais importante para o aumento de vendas, né? Então, uma vez que eu tenho a disponibilidade imediata de peças, eu vou conseguir vender mais. Isso vai melhorar o faturamento da minha empresa. E para eu conseguir isso, eu preciso de visibilidade, preciso de transparência, preciso de velocidade, né? E para concluir essa questão do aftermarket, deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. Para concluir essa questão do aftermarket e falar desses KPI, né? Ninguém gosta de chegar numa loja ou numa oficina e deixar o carro lá esperando por dias, né? Ou seja, o que vai acontecer? Ou a oficina ou o distribuidor ele vai comprar o produto daquele que tem o material disponível, né? Nesse segmento, a marca fala alto, mas a disponibilidade de produtos fala ainda mais alto. Matheus, você vai querer falar alguma coisa de pneus aqui, do autoadesivo? Não, eu acho que é interessante comentar que, inclusive, esse é um exemplo de aplicação que demanda um certo estudo, porque nós temos diversos fatores que podem influenciar a performance do rótulo ali, da etiqueta, né? Então, diversos players trabalham com aplicações automáticas em seus processos e outros trabalham com aplicações manuais. Então, outros, a gente vai ter que entender bem o perfil de conversão, todo o histórico do processo, entender as características da aplicação como um todo para selecionar um produto que atenda essa aplicação da melhor maneira possível. Então, eu quis até trazer isso como exemplo, falei para o Michael, como uma seleção criteriosa de uma etiqueta para determinada aplicação. Legal, obrigado. Aqui a gente já traz as soluções de sensores, né, para dentro do mundo RFID. Ou seja, esse é um sensor que ele vai conseguir detectar vazamento, né? Ele interage com a água. Então eu vou colocar esses sensores em pontos específicos do veículo, né, em possíveis pontos de vazamento. A gente sabe que existem esses processos nas linhas de montagens, né? Esse veículo vai passar por uma ducha, né? O sensor ele é lido antes e depois da ducha, e aí o sensor vai conseguir dar ele vai dar uma resposta, né, de diferença de leitura. Ou seja, eu vou conseguir ter um processo de inspeção aqui, um processo de conferência muito mais rápido, né? Hoje a gente tem profissionais altamente capacitados para fazer isso, para fazer essa conferência. O cara tem aquele feeling de ir lá e já fazer essa conferência, né? Mas com o RFID em si, mais uma vez, a gente traz velocidade para a operação. Tem um vídeo aqui, não vou conseguir passar o vídeo, mas depois vocês vão receber a apresentação e vão conseguir visualizar isso. É um produto bem inovador, até foi premiado, né, no principal evento de RFID global, e a gente consegue trabalhar e acelerar processos de inspeção de veículos nesse sentido. Aqui a gente está falando de sistemas de acesso, né, e soluções com criptografia. É interessante trazer esse slide, essa informação, porque às vezes a gente está usando ali, né, está usufruindo da tecnologia, mas não sabe. Ou seja, praticamente todas as chaves hoje já levam uma tag de RFID.
E essa tecnologia é que possibilita que a minha chave abra apenas o meu carro, né? Então, na ignição ali do veículo, a gente tem um leitor e possibilita essa interação com a chave. E para finalizar, pessoal, qual é o nosso papel? Qual é o papel da Avery Dennison? Como o Matheus já falou lá atrás, é realmente ser um parceiro de negócio, né? Então, a nossa ideia é trabalhar em conjunto com o usuário para a especificação de etiquetas RFID mais adequada para aquela aplicação, né? Sempre fazendo essa análise de autoadesivo mais RFID. Nós queremos, sim, apoiar os integradores de sistema, a gente quer validar aquela aplicação tecnicamente, quer fazer a viabilidade técnica, né? Análise de viabilidade técnica daquilo. Nós temos um portfólio bem amplo, né, e faz parte do nosso trabalho também desenvolver novos produtos, uma vez que aquilo que está de prateleira ali já não atende, e também educar, né, todos esses players da cadeia, né, em termos de conversão e manuseio dessas etiquetas RFID, para que no final do dia, né, a nossa missão realmente é fazer com que os players, com que os usuários possam adotar a tecnologia RFID totalmente sem atritos. Muito obrigado, pessoal. E agora a gente vai abrir um espaço para perguntas. Ok, muito obrigada, Matheus, Maicon, ótimas apresentações. Durante a apresentação, nós recebemos algumas dúvidas que nós tentaremos responder nos próximos minutos e, caso não dê tempo, nós vamos endereçá-las após o término do evento. Também confirmo que compartilharemos a apresentação e a gravação do webinar com todos vocês, ok? Vamos então aqui às perguntas. Vamos lá. Maicon, existe um tag para inserção interna no pneu? Olha, isso é algo que nós estamos trabalhando, não só nós, né, como toda a indústria em si. Já existe alguma coisa no mercado funcionando, mas assim, pensando no portfólio Avery Dennison, ainda é uma fase de desenvolvimento. Nós não temos nada a entregar ainda para o mercado de imediato. Temos produtos para testes, né? E estamos trabalhando com alguns parceiros, mas não estamos lá ainda. É um produto que... É porque, assim, depende muito do como isso vai ser inserido no pneu, né? Se a gente pensar num processo de vulcanização, já tem alguma coisa, mas se isso tiver dentro da estrutura do pneu ainda, é algo que até a ISO, enfim, outros órgãos estão trabalhando no desenvolvimento disso, de normas específicas para padronizar, né, as técnicas e o conceito de uma tag específica para ser inserida na estrutura do pneu. Agora, se a gente pensar em etiquetas, né, ou seja, as etiquetas ENSI que a gente fala, né, sim, já existem produtos disponíveis. Ok. Deixa eu colocar mais uma pergunta aqui. O que são tags RFID duplas? Já ouvi falar do termo, mas gostaria de entender o que é e em que casos são usadas. Tá. Bom, o que eu tô supondo, né, tentando identificar aí o que a pessoa quis dizer com essas tags duplas. O que pode acontecer é que, às vezes, numa mesma embalagem, a gente vai ter duas tags, né, por exemplo, uma no lado direito, uma no lado esquerdo, ambas com o mesmo ID, né, com o mesmo código gravado ali. Isso também vai trazer velocidade para a operação. Ou seja, às vezes eu tenho uma antena posicionada apenas num lado ali, e independente da posição que essa embalagem passar por aquele ponto, eu vou estar conseguindo coletar dados de uma forma bem mais rápida. Ok, Maicon. Mais uma pergunta aqui. Essa eu imagino que possa ser tanto para você como para o Matheus também, que ela envolve, é uma pergunta sobre a vida útil de uma etiqueta de bens duráveis e a vida útil de uma RFID. Matheus, você pode nos responder também em relação à vida útil de uma etiqueta durável? Em seguida, o Maicon já faz a conexão com a RFID? Claro.
Então, eu acho que essa pergunta ela é relativa, né? Depende muito da aplicação, depende qual a função dessa etiqueta, acho que na peça. Assim, os nossos produtos, eles são desenvolvidos para suportar as condições e durarem a vida útil do produto. Então, assim, dependendo da aplicação, nós teremos que usar um produto mais robusto, dependendo da aplicação, um produto mais simples. Mas, basicamente, os produtos são desenvolvidos para é, durar, né, suportarem as condições durante a vida útil do produto. Acho que essa pergunta varia com o tempo. Não, legal, Matheus. E da mesma forma o RFID, né? Vai depender muito da aplicação, né? Se a gente pegar um inlay padrão hoje, ele é constituído, por exemplo, de poliéster, né? É um produto que o chip em si, ele tem capacidade de armazenar dados por um longo período, né? Mas por se tratar de um componente eletrônico, vai depender de como essa peça, né? E onde essa etiqueta tá instalada. Né, se tomar uma pancada muito forte ou se for exposto a algum tipo de campo magnético, por exemplo, esse chip ele pode se danificar sim. Então, cabe uma boa análise da aplicação, né, para que a gente consiga entregar um produto otimizado. Mas, normalmente, a etiqueta RFID ela vai cumprir com a função dela ao longo da cadeia de suprimentos. Ótimo. Agora nós vamos fazer aqui uma última pergunta, né, respeitando aí o tempo e o horário aí de término, nós temos mais alguns minutos. É uma pergunta para você, Michael, do João Vitor. Qual o ponto de vista de vocês referente ao custo das tags de RFID em pneus, o custo mensal em relação ao custo dos códigos de barras? Já presenciei ideias de RFID neste ramo, mas na maioria dos casos não compensava devido a este fator. Tá, legal. João Vitor, obrigado pela pergunta. E é assim, João, a gente precisa ter um business case, né? Entender muito bem a aplicação e ter muito claro as vantagens que o uso dessa tecnologia vai trazer para a operação. Se no final do dia, depois de um estudo, isso realmente não, a conta não fechar, é porque realmente os ganhos ali não são eficazes a ponto eficazes a ponto da gente ter realmente do investimento ser viável, vamos dizer assim. Porém, né, quando a gente trabalha com a RFID e diante de toda esses avanços da tecnologia nos últimos anos, a gente tem hoje valores muito mais acessíveis, tanto para as etiquetas quanto para os hardwares, né? Hoje a gente tem se a gente fizer uma comparação com 5 anos atrás, a coisa evoluiu muito. Né? Hoje a gente tem uma disponibilidade de internet muito maior, os hardwares estão mais sofisticados, as etiquetas estão mais sofisticadas. Então, cabe uma análise detalhada do processo, né, a ponto da gente chegar lá no final dessa análise e falar assim, olha, realmente é viável ou não. Normalmente, no final do dia, isso vai ser viável. Você vai ter um ROI aí em 1, 2 anos, talvez, para você conseguir rever todo esse investimento, né? E, logicamente, a gente vai estar trabalhando com uma tecnologia que vai agregar muito valor. Nós estamos falando de reduzir pessoas em operação, nós estamos falando de ter dados mais robustos, nós estamos falando de arrumar a casa para receber essas novas tecnologias. Então, eu gostaria muito, talvez, de conversar com você sobre isso, né? Entender um pouco mais da sua aplicação, o que você já qual a sua experiência para que a gente possa juntos desenvolver um projeto e chegar lá no final do dia e fazer essa análise. Olha, realmente é viável ou não. Ótimo, Michael. Muito obrigada a você, ao Matheus, pelas respostas. Bom, nós recebemos bastante perguntas, bastante comentários, o que foi ótimo. Super obrigada para todo mundo aí que enviou as perguntas. E as perguntas que nós não conseguimos responder, nós vamos endereçá-las depois do evento, tá bom? Bom, chegamos ao fim.
Nós agradecemos em nome da Avery Dennison a participação de todos, as perguntas, os comentários, e nós esperamos que vocês tenham gostado, que tenha contribuído bastante aí para todo mundo. Conforme eu já falei, nos próximos dias nós vamos compartilhar o resumo deste conteúdo para que você possa revisar os pontos principais dessa sessão. Aproveitando a oportunidade, a Avery Dennison vai ter um próximo webinar agendado para o dia 12 de novembro, específico para soluções de bens duráveis, onde eu irei apresentar uma parte em conjunto com o Matheus Bordim. Então, vai ser um tema muito bacana sobre etiquetas de bens duráveis, desse universo de etiquetas de bens duráveis de uma maneira geral. Espero que vocês também participem e nos prestigiem aí com a participação de vocês. E não deixe de acompanhar as nossas novidades através das nossas redes sociais. Muito obrigado, espero que todos estejam e continuem bem. Um grande abraço a todos e até logo.